Olá pessoal, sejam bem-vindos. Continuaremos hoje nosso conteúdo de Mecânica dos Solos 1 e, como de costume, se tiverem dúvidas ou quiserem fazer alguma sugestão, é só fazer isso nos comentários abaixo, ok? Então vamos à nossa aula de hoje. A gente vai iniciar o conteúdo falando de granulometria. A granulometria está ligada ao percentual de ocorrência de cada tamanho dos grãos constituintes do solo. Bom, o solo, quando ele está no seu estado natural, ele pode ou não conter várias frações do solo. Ele pode ter partículas de vários tamanhos diferentes, ou ele pode ter uma ocorrência de partículas mais uniforme. E a quantidade das frações dessas partículas pode determinar características bastante importantes do comportamento do solo. Por exemplo, se eu tenho um solo que está constituído por 10% de argila, por 18% de silt, por 44% de areia e 28% de pedregulho, de imediato, assim, sem fazer uma outra análise, a gente já pode saber que esse solo vai apresentar características de um solo arenoso, porque ele tem muito mais areia e pedregulho, ele tem muito mais solo mais grosseiro do que os solos finos, argila e silt. E os solos arenosos e pedregulhosos, ele tem uma característica que é um solo que tem alta permeabilidade, a água percola bem por seus meios. Então, de imediato, a gente já podia classificar esse solo como um solo bastante permeável, sem saber outra característica dele. O solo possui uma caracterização bastante importante que está relacionada à sua granulometria, que é obtida de um gráfico que veremos mais adiante, que é conhecido como curva granulométrica. O solo pode possuir uma dessas três características. O solo pode ser bem graduado. Ele é bem graduado quando ele é formado por várias frações de solos com tamanhos distintos. Aí ele possui desde partículas maiores até partículas menores, como a gente vê nessa primeira imagem. Ele pode ser também um solo de graduação uniforme, quando todo o solo, ou pelo menos a maioria dele, é formada por partículas de mesmo tamanho, como a gente vê nessa segunda imagem. E ele pode ser ainda um solo de graduação aberta, quando ele possui a falta de uma determinada fração do solo, como a gente vê nessa terceira imagem. Eu venho falando aqui algumas vezes em granulometria do solo. No entanto, eu não citei até o momento em como determinar essa granulometria. E é aí que entra a análise granulométrica, que consiste em utilizar algum método para determinar o tamanho das partículas do solo e suas respectivas porcentagens de ocorrência. No meu exemplo que eu citei anteriormente, eu tinha dito que o solo possuía 10% de argila, 18% de silt, 44% de areia e 28% de pedregulho. E o ato de determinar essas porcentagens, fazer uma análise, criar um método que determine essas porcentagens, é o que nós chamamos de análise granulométrica. Para determinar essas frações do solo, na grande maioria das vezes, a gente vai utilizar a norma NBR 7181, que ela determina essas frações utilizando-se de dois métodos. Um primeiro método consiste em peneirar o solo, utilizando algumas peneiras normatizadas, que é o que a gente chama de ensaio de peneiramento. E o segundo método, que é o que a gente chama de sedimentação, ele determina o diâmetro das partículas através da velocidade de queda dessas partículas em um líquido que tenha propriedades conhecidas, utilizando-se da lei de Stokes. No ensaio de análise granulométrica da NBR 7181, a parte do ensaio de peneiramento normalmente é utilizada para o solo mais grosseiro, no caso as areias e os pedregulhos, e a parte de sedimentação é utilizada na fração fina do solo. Quando você vai fazer uma análise granulométrica do seu solo, se você já sabe alguma característica dele de antemão, da origem do solo, você pode optar por fazer ou simplesmente o ensaio de peneiramento, ou simplesmente o ensaio de sedimentação, ou ainda uma combinação dos dois. Para fazer o ensaio de peneiramento, a gente utiliza esse aparelho que vocês estão vendo na tela. Isso é um aparelho agitador eletromagnético, e ao lado você consegue ver algumas peneiras com um solo retido nas peneiras. A gente pega essas peneiras que têm diâmetro e tamanhos normatizados também e encaixamos nesse aparelho. E ele é ajustado para peneirar durante um tempo predeterminado, ele é programável e a frequência de vibração dele também é programável. A gente encaixa essas peneiras
nesse agitador, programa ele e ele faz todo o peneiramento automático. Para fazer o ensaio de peneiramento e o ensaio de sedimentação, você deve seguir corretamente os passos prescritos na norma NBR 7181. No entanto, eu vou falar de maneira generalizada quais são os passos que são tomados nessa norma. A primeira coisa a se fazer é preparar a amostra de acordo com a NBR 6457. Essa outra norma é uma norma que prescreve como preparar as amostras para esse ensaio de peneiramento e para outros ensaios. Depois que você tomou essa quantidade de amostra, você vai pegar essa amostra e vai passar na peneira de 2 mm. Ao passar na peneira de 2 mm, você vai ter uma quantidade de solo que vai ficar retida na peneira, que não vai passar pela peneira. Essa quantidade você vai utilizar para o peneiramento grosso. E no peneiramento grosso, você vai tomar essa quantidade de solo que ficou retido na peneira de 2 mm e vai passar num outro jogo de peneiras, também normatizado pela NBR 7181, que tem essas seguintes aberturas: de 50, 38, 25, 19, 9,5 e 4,8 mm. O solo que passou na peneira de 2 mm, a gente vai utilizar no que nós chamamos de peneiramento fino. Nós vamos passar na peneira de 1,5, 0,6, 0,42, 0,25, 0,15 e 0,075 mm. Para finalizar os cálculos e fazer calcular todo o percentual, vocês devem seguir passo a passo como está descrito na norma. Aqui eu só falei de maneira generalizada quais são os passos seguidos pela NBR. Como eu disse anteriormente, no ensaio de sedimentação a gente vai utilizar da lei de Stokes, que é essa que vocês estão vendo abaixo na tela. A lei de Stokes diz que a velocidade de queda de partículas no fluido atinge um valor limite que depende do peso específico do material, que no nosso caso é o solo, do peso específico do fluido, que no nosso caso é a água, da viscosidade do fluido e do diâmetro das esferas. A gente vai aproximar pelo diâmetro equivalente do solo. Eu vou falar um pouquinho sobre os passos tomados para fazer o ensaio de sedimentação, mas eu queria reforçar que para fazer os passos corretamente, como eu falei da primeira vez, a gente deve utilizar a norma, a NBR 7181. O primeiro passo para o ensaio é preparar a amostra, mais uma vez, de acordo com a NBR 6457. Depois de preparada, a gente vai tomar uma quantidade do solo e vamos armazená-lo em um becker juntamente com uma solução de água destilada e hexametafosfato de sódio com concentração de 45,7 gramas por centímetro cúbico durante 12 horas. Esse hexametafosfato de sódio ele é um agente defloculante que auxilia na dispersão do solo e impede que eles formem flocos, que dá a entender que as partículas do solo têm diâmetro maior do que o poderia ser. E ele serve justamente para fazer essa dispersão desses flocos. Depois das 12 horas, a gente vai colocar esse solo num copo de dispersão e num agitador por 15 minutos. E após a dispersão, após a mistura desse solo, desse material, a gente vai colocar numa proveta de 1 litro e vamos completar com água destilada. Depois de completar ele com água destilada, a gente vai fazer algumas leituras de densidade e temperatura em tempos determinados pela NBR 7181. E as anotações e cálculos devem ser feitas, os tempos e todos os cuidados que devem ser seguidos, eles estão todos descritos na NBR 7181 também. Depois que nós terminamos o ensaio de peneiramento e o ensaio de sedimentação, vem uma das partes que talvez seja a mais importante, que é a construção da curva granulométrica. E eu vou mostrar para vocês aqui como é fácil de fazer. Se vocês observarem no eixo das ordenadas, no eixo Y, você vai ter a porcentagem que passa de amostra total. E no eixo das abscissas, no eixo X, você vai ter a abertura das peneiras. Então a gente vai construir um gráfico que vai marcar os pontos de cada peneira e vamos colocar a porcentagem de solo que passou por essa peneira. É bastante simples. Você vai ter isso tudo já calculado, porque como você seguir os passos da norma, se você dar uma lida nela direitinho, você vai ter calculado a massa de solo que ficou retida em cada uma daquelas peneiras. Então você vai marcar isso nessa tabela e vai construir a sua curva granulométrica.
A gente vai fazer um exemplo aqui, simulando que se a gente estivesse fazendo um ensaio de peneiramento fino para um determinado tipo de solo. Vamos iniciar simulando que na peneira de 1,5 milímetros, 90% do solo passou por ela. Então a gente vai marcar aqui aonde corresponde a peneira com abertura de 1,5 milímetros e vamos corresponder a 90% do solo no eixo das ordenadas, né? Porque 90% do solo passou por aquela peneira. Depois nós vamos falar que na peneira de 0,6 milímetros, 80% do solo passou, e fazendo novamente a mesma marcação. Depois a gente vai simular que na peneira de 0,42 milímetros, 70% do solo passou por ela. Na peneira de 0,25 milímetros, 40% do solo passou por ela. Na peneira de 0,15, 10% do solo passou. E na peneira de 0,065, que é a última peneira da nossa série, 0% do solo passou por ela, ou seja, todo o material ficou retido nela. Bom, depois que a gente marcou esses pontos na curva, a gente traz, na verdade, depois que a gente marcou todos esses pontos nessa grade, nessa tabela, aí que a gente constrói a nossa curva granulométrica, que se trata de ligar esses pontos dessa maneira. Agora que a nossa curva granulométrica está pronta, analisando ela, a gente pode conseguir algumas características importantes do solo, mas isso vai ser assunto para uma próxima aula. Bom pessoal, na aula de hoje era só. Espero vocês na próxima aula e até lá. Um abraço.